Boa noite, irmãos. Graça e paz. Louvor bonito, né, irmãos? Louvor maravilhoso. Quero agradecer a Deus por esse dia, um dia abençoado, onde podemos, desde manhã, estar adorando a Deus, esse Deus que é rico e maravilhoso. E Ele tem o prazer de nos abençoar. Amém, irmãos? Amém. Gostaria que os irmãos abrissem as suas Bíblias no livro de João, capítulo 14, a partir do verso 1. João 14, a partir do verso 1. Quero agradecer a Deus, o pastor Danilo, o pastor Oswaldi, e sinto feliz de estar aqui nesta noite. E a Deus por nos conceder esta rica oportunidade de falar do seu amor. Eu vou ler até o versículo de número 14. Não se turbe o coração de vocês. Creia em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhe teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhe preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecem, conheceria também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e têm o visto. Disse Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo. Quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer: mostra-nos o Pai? Você não crê que estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando digo que estou no Pai e que o Pai está em mim. Ou pelo menos creia por causa das mesmas obras. Digo-lhe a verdade: aquele que crê em mim fará também obras que eu tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome, eu o farei. Amém, irmãos? Louvamos a Deus pela vida dos discípulos de Jesus. Capítulo 14, ele vai estar narrando a história dos discípulos de Jesus. E é interessante que os discípulos eram homens igual a mim e a você. Homens com medo, com preocupação, cheios de angústia. E como o texto que nós lemos aqui, o coração estava perturbado, né? Muitas das vezes nós nos encontramos nessas situações, cheio de angústia, sabe? Coração aflito, cheio de ansiedade, muitas das vezes com muita tristeza, né? Mas se você está com o seu coração assim nesta noite, o Senhor tem uma resposta para você. Porque Ele tinha uma resposta para os seus discípulos. O amor dele era tão grande que Ele se preocupava com os seus discípulos. Amém, irmãos? E você também é amado por Deus. Eu gostaria, 13:1, para nós entender o capítulo 14, nós temos que voltar um pouquinho, para nós compreender o enredo da história, né? No capítulo 13, verso 1 de João,
diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Um pouco antes da festa da Páscoa. Aqui era quinta-feira, a quinta-feira que antecedia a sexta-feira, a crucificação de Jesus Cristo. No domingo era a festa da Páscoa. Na sexta-feira Jesus ia ser crucificado. E aí na quinta-feira Jesus vai dar as últimas instruções para os seus discípulos. Ele se reúne com os seus discípulos, 12. E o versículo 1 diz aí que ele está na festa, né? E ele sabia que havia chegado o tempo que deixaria este mundo. E aí ele reúne os seus discípulos. E aí a primeira instrução que ele dá para os seus discípulos é lavando os pés dos seus discípulos. Ele lava o pé dos seus discípulos, mostrando para ele que se ele, sendo mestre, Senhor, lavou o pé dos seus discípulos, os discípulos deveriam lavar os pés uns dos outros. Isso era para tirar a visão que eles tinham, porque eles estavam discutindo entre eles quem era o maior, né? Quem vai sentar à direita de Jesus, né? Eles estavam ali tendo essa disputa entre eles. E aí Jesus falou para eles: olha, se eu, sendo mestre, lavei os seus pés, vocês devem lavar um dos outros. E nessa mesma reunião, Jesus olha para os 12 e fala assim: um de vocês há de me trair. Isso trouxe uma grande inquietação no coração deles, porque eles amavam Jesus. Eles queriam estar com Jesus. Onde Jesus ia, eles queriam estar junto. Então isso trouxe uma grande aflição no coração deles. E ainda mais, no versículo 37, Pedro perguntou: Senhor, por que eu não posso seguir-te agora? Daria a minha vida por ti. 38. Então Jesus respondeu: você dá a vida por mim? Em verdade eu lhe digo que antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Jesus falou para o seu discípulo: olha, o lugar para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí Pedro falou assim: como nós não podemos ir, Senhor? Nós te amamos, eu darei a vida por ti. E aí Jesus responde para Pedro: Pedro, você me negará 3 vezes. Imagina o choque em Pedro. Imagina a perturbação em Pedro, no coração de Pedro. Eu estou dando a vida para o Senhor, só fala que eu vou te negar? Mas como isso? Eu não consigo entender, não consigo compreender. Isso era a pressão interna que estava entre os discípulos. Mas havia a pressão externa também, que era o sacerdote, os fariseus, tramando o quê? A morte de Cristo. Tinha a pressão interna e a pressão externa. Mas ainda mais, tinha uma pressão ainda maior, que aí o próprio Jesus relata. Capítulo 13, verso 21 de João, capítulo 13, verso 21. Depois de dizer isso, Jesus, quem se perturbou aí? Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se profundamente. O próprio Jesus estava perturbado. Capítulo 12 e 27 agora. 12 e 27 de João. Agora o meu coração está perturbado. E o que direi? Pai, salva-me desta hora? Isso é o próprio Jesus. O coração de Jesus estava perturbado. Mas mesmo diante dessas circunstâncias, desta pressão que estava vindo sobre Jesus, sobre os seus discípulos, Jesus vai consolar os seus discípulos. Voltamos lá para o capítulo 14, verso 1. E aí nós temos a resposta de Jesus para os seus discípulos em meio a essa grande perturbação, em meio a essa grande aflição. Olha o que Jesus diz para eles, 14:1: que o coração de vocês não se perturbe.
Não se perturbe o coração de vocês. Não tenha dúvida. Não deixe essa raiz de tristeza entrar no coração de vocês. Mas por quê? E como eu posso evitar isso? Como eu posso evitar esta questão do coração? Essa questão do coração que envolve todas as classes sociais, todos os níveis de idade. O mundo em si, não tem ninguém que possa ter essa perturbação tirada do centro do seu coração. No mundo não há resposta para isso. E aí, a única resposta que nós podemos encontrar é Jesus respondendo. No próprio versículo 1, olha a resposta. Para que você tenha paz no seu coração, para que você tenha alegria no seu coração, você precisa crer. Olha a resposta aí: creia em Deus, creia também em mim. A resposta para um coração perturbado, a resposta para um coração angustiado é crer em Jesus. Por que crer em Jesus? Porque a fé é o único remédio para o coração turbado. A fé olha para Jesus e não para a tempestade. A fé ri das impossibilidades. A fé triunfa sobre as crises. Nós temos uma história lá em Mateus capítulo 14. Mateus capítulo 14, a partir do verso 26. Volta só mais um, 25. Mais um, 24. Mais um aí. Os discípulos estavam sobre o mar e veio sobre uma grande tempestade. E aí esse barco estava muito longe da terra. Estava quase a naufragar, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava em sentido contrário. Eles não tinham mais forças para chegar à terra. Quanto mais eles remavam, mais a tempestade ficava impetuosa. E de repente os discípulos olham para o mar e vê Jesus andando sobre as águas em direção a eles. E aí houve um grande medo, eles pensavam que era um fantasma. Verso de número 26. Quando o viram andando sobre o lago, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma? E gritaram de medo. Verso 27. Mas Jesus imediatamente lhe disse: tenha coragem, sou eu, não tenhas medo. Sou eu, não tenhas medo. O verso 28. Olha só, quando nós olhamos para Jesus, nós se enchemos de coragem. Quando nós estamos com nossos olhos fitos em Jesus, nós sentimos que estamos seguros. O salmista Davi diz que ele é refúgio e fortaleza, seguro, bem presente na hora da angústia. Era tempestade, o barco estava para naufragar. E aí Pedro olha para Jesus e diz: se és tu, Jesus, manda-me ir ter contigo. Verso de número 29. E aí Jesus respondeu: venha, Pedro. E Pedro saiu do barco e andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Irmãos, Pedro andou sobre as águas. E o que as águas representavam naquele momento? Uma grande tempestade. Uma tempestade que eles corriam o risco de vida. Verso de número 30.
Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! Enquanto Pedro estava com os olhos de Jesus, ele estava andando sobre as águas, sobre a tempestade, sobre as perturbações, sobre as angústias, sobre as dores, sobre as aflições, sobre as ansiedades. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele estava vencendo todas essas questões do coração. Toda a angústia do coração, todo o problema do coração estava sendo resolvido enquanto ele estava olhando para Jesus. Mas quando ele começou a tirar os olhos de Jesus e olhou para a tempestade, o que aconteceu? Ficou com medo e começou a afundar. Assim somos nós, irmãos. Em meio às dores, às mortes, as notícias ruins que nós vamos estar vivendo, nós não estamos isentos disso. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci e vós vencereis. Quando a doença bater na sua porta, você precisa de um refúgio. E onde está esse refúgio? Está em Jesus. Enquanto você olha para Ele, você vai triunfar. Mas quando você tira os olhos dele e começa a olhar para o problema, aí você começa a ficar preocupado e dizer: ixi, agora complicou. Mas enquanto ele olha para Jesus de novo e grita a Jesus: salva-me, verso de número 31, imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Por que você duvidou? Por que você não acreditou? Por que você não continuou com os olhos em mim? Esta é a missão que nós temos para a cura da nossa alma, para a cura do nosso coração: olhar para Jesus. A fé em Cristo é o remédio para a doença do coração turbado. As crises vão vir, os problemas vão aparecer, as tempestades vão nos ameaçar, prisões e açoites também foi com Jesus. Jesus passou por grande agonia. Aqui antecedia a sua morte no Calvário. Ele estava antecedendo, falando para os seus discípulos: olha, creia em mim. O que me espera são prisões, são açoite. O que me espera é humilhação. Eu vou ser esbofeteado, eu vou ser humilhado, eu vou ser pregado na cruz do Calvário, mas continue crendo em mim. Mas por que Jesus continuou incentivando, continuou orientando, acalmando os seus discípulos? Por quê? Porque o objetivo de Jesus, qual que era o objetivo de Jesus? Garantir a morada para os seus discípulos. Se Jesus não morresse na cruz do Calvário, os seus discípulos não poderiam estar com ele junto ao Pai. Era para o próprio bem dos seus discípulos que Jesus tinha que se ausentar. Jesus tinha que passar por tudo isso para que os seus discípulos pudessem ter o quê? Acesso diretamente com o Pai. Jesus foi preparar um lugar. E que lugar que é este? O lugar da morte, mas também o lugar da ressurreição. Jesus ressuscitou, irmãos. Ele abriu o caminho, ele abriu o acesso ao Pai. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos confiança para entrar no lugar do Santíssimo, pelo sangue de Jesus. E o 20. Por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. Jesus abriu o caminho, Ele é o caminho.
para nós entrarmos no céu, nós temos que passar por Jesus, porque Jesus é a porta, é que nos orienta e que nos dá acesso ao Pai. Sem Ele, irmãos, nós não tinha esse caminho, porque é um novo, não existia caminho para Deus. E Jesus vai fazer isso, Ele vai morrer para nos garantir esse caminho junto a Deus. Por isso Ele tinha que se ausentar dos seus discípulos. Por isso Jesus fala para Pedro: olha, o caminho que eu tenho que trilhar, você não pode estar comigo, você não vai suportar, você não vai aguentar, Pedro. Mas saiba que esse caminho é para que você tenha acesso. Acesso ao quê? Aí ele vai responder no verso número 2, do 14: na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, não teria dito: vou preparar um lugar para vocês. O caminho que ele foi preparar é aqui para que você entre na casa do Pai, na morada do Pai. E aqui morada e muitos aposentos significa mansões, porque mansões é o que a nossa mente humana pode calcular de mais precioso para que a gente possa morar, né? Quem não gostaria de morar numa mansão? Mansão é uma coisa muito valiosa, né? Que a gente imagina, para a gente ter a nossa morada aqui na terra, a mansão é a coisa mais apropriada para nós, né, irmãos? Mansão é a coisa mais valiosa. Então a coisa mais valiosa que a mente pode entender é isso. Mas lá, irmãos, lá não vai ter dor, lá não vai ter aflição, lá não vai ter coração angustiado. Lá a alegria, a cada dia, ela aumenta. Se eu estou feliz hoje, amanhã eu vou estar mais feliz, e assim continuamente. Esta é a intenção de Jesus. Mas para esse caminho ser aberto, há um caminho de agonia, de tristeza, a qual o próprio Jesus se perturbou, a qual o próprio Jesus se angustiou. Mas o objetivo é algo maior. Se eu tenho algo maior, o que eu passo não é comparável. Porque se a casa do meu pai é tão maravilhosa, é tão grandiosa, é tão majestade, como que eu posso me importar com as aflições desse mundo? O que eu tenho que fazer é olhar para Jesus. Olhar para Jesus. E é interessante que Jesus fala para os seus discípulos, capítulo 13 e verso 36. Simão Pedro lhe perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: para onde eu vou, vocês não podem me seguir agora, mas me seguirão mais tarde. Aí no capítulo 14, 4 de João, capítulo 14, 4 de João, Jesus fala assim para os seus discípulos: vocês sabem o caminho. Pedro pergunta: para onde vais? Eu não posso ir. E aí lá no capítulo 14, 4 fala assim, Jesus responde para os seus discípulos: vocês sabem o caminho. Vocês sabem o caminho. E aí, irmãos, não causa uma interrogação? Uma hora ele fala assim: olha, vocês não podem me seguir, porque para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí no capítulo seguinte ele fala assim: vocês sabem o caminho. E aí causa uma pergunta, né? Mas que caminho que é esse? E aí, irmãos, a pergunta mais, eu posso dizer, mais importante que Tomé fez, se tornou a resposta mais importante do Evangelho. Vamos ver lá, capítulo 14? Olha só, olha aqui, capítulo 14. Disse-lhe Tomé,
capítulo 14, verso 3. Desculpa, 5 mesmo, é o 5 mesmo. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? E aí o verso 6, Jesus responde: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Jesus provoca essa pergunta nos seus discípulos. E aí ele responde: Eu sou. Eu sou. Lembra alguma coisa para vocês? Quando Deus disse para Moisés: Vá lá diante de Faraó. Mas eu vou lá e eu digo o quê? Digo que eu sou te enviou. O eu sou. Quem é eu sou, irmãos? Que ele está dizendo para Tomé: Eu sou. Eu sou Deus. Jesus é Deus. É ou não é, irmãos? Eu sou a verdade de Deus. Eu sou a revelação de Deus. Lá em João capítulo 1, João 1 e verso de número 18. Olha o que diz: Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, quem é esse Deus unigênito? Jesus, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Ele se manifestou, ele se encarnou aqui entre nós. Moisés não teve esta glória, irmãos. Moisés almejou ver Jesus, mas ele só viu a sombra pelas costas, numa fenda. E Tomé estava diante do eu sou. Eu sou Deus. O Pai e eu somos um. Eu sou o que criou Adão lá no Jardim do Éden. Eu sou o que soprou na narina de Adão e deu vida. Eu sou. E ele diz mais ainda: verso 1 e 3: Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, nele está a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não derrotam. Irmãos, o próprio Filho de Deus, o próprio Deus, estava diante de Tomé, dizendo: Eu sou. E ainda demais, eu sou o caminho. Sem esse caminho você não tem acesso a Deus. E ele diz: Mas eu sou a vida. Porque ele soprou o fôlego de vida em Adão. Eu sou a vida. Ele responde para Tomé, e Tomé fica estarrecido. E ele continua, vamos voltar lá para o 14. Verso do número 7: Se vocês realmente me conhecem, conheceria também o meu Pai. E já vos conhece, tenho visto. E tenho visto, né? Aí Filipe faz outra pergunta. E essa pergunta, irmãos, eu louvo a Deus pela vida desses discípulos. Fazer pergunta tão preciosa que traz tanta luz para nossas vidas. Filipe disse: Mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu estado com vocês durante tanto tempo, quem vê a mim, vê o Pai. Como vocês podem dizer: Mostra-nos o Pai? Vocês não creem que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo, não digo de mim mesmo. São apenas as palavras que eu digo, não são apenas minhas. Ao contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Aí, verso número 11: Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e que o Pai está em mim, ou pelo menos creia. Por causa das mesmas obras. Creia. A cura para o coração perturbado
é crer, é confiar. E ter certeza que o Jesus é o caminho para levar a vida. O terceiro tópico que eu queria tratar com os irmãos, e aí nos traz uma outra pergunta, né? A pergunta, como estava lá em João 13, que ele faz a pergunta: vocês sabem o caminho? Ele faz a pergunta para Pedro, né? Olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. E lá na frente ele responde: mas vocês sabem o caminho. E aí a mesma questão aqui, ó. João 14, 12. João 14, 12. Digo-lhe a verdade: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Fará coisas maiores, ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E aí no capítulo 15, e verso 5, olha o que diz: eu sou a videira, vós sois os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ora, uma hora ele fala: vocês farão obras maiores. E aí depois ele fala assim, que vai para o Pai. E agora ele fala que sem ele nada podeis fazer. E agora? Vocês vão fazer obras maiores, mas eu estou indo para o Pai. Mas em mim vocês não podem fazer nada. Imagina na cabeça dos discípulos. Irmãos, e agora? Se ele está indo embora, e como que eu vou fazer coisas maiores? Jesus continua fazendo as obras, irmãos. Como? Através do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que vem e te dá poder para executar o quê? A vontade de Deus. Verso de número 14, verso de número 16. Olha aí. 14 e 16 de João. Eu pedirei ao Pai e Ele dará a vocês outro conselheiro que esteja com vocês para sempre. Esse conselheiro, segundo os estudiosos, é um paracleto, é um advogado, ele é um intercessor. Jesus está junto ao Pai como advogado, como um paracleto, e o Espírito Santo está aqui na terra, dentro do seu coração, te dando poder. E o poder que ele tem, irmãos, é tão grandioso que nós não podemos calcular. A primeira manifestação que teve da descida do Santo, Atos 1 e 8. Atos 1 e 8, foi lido de manhã. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, irmãos. O Senhor, Ele te dá poder hoje, através do Espírito Santo dEle, poder para fazer a vontade dEle. E diz que esse poder foi tão grande na vida de Pedro, que na primeira pregação de Pedro, quantas almas se converteram? Irmãos, mais de 3.000 almas se converteram ao Senhor. Você tem esse poder nesta noite. Você tem o Espírito Santo de Deus, e Ele estará contigo para sempre. É para sempre, é em todos os momentos, é em todas as horas. O Espírito Santo, irmãos, ele é tão grandioso
que aqui no capítulo de número 23, do próprio capítulo 14, no versículo 23 do próprio capítulo 14, respondeu Jesus: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai amará, nós viremos a Ele e faremos nele morada. Quem vai fazer morada, irmãos? No coração. Nós, falando nós. Nós significa o quê? A Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, morando dentro do seu coração. Quando nós recebemos esta morada dentro do nosso coração, as perturbações, as angústias, as aflições, nós vamos passar, mas nós teremos o que? Paz no coração, porque nós estamos seguros. Nós temos alegria no coração, porque nós estamos seguros. Por mais que seja, irmãos, a angústia, o salmista Davi expressa muito bem isso: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? O Senhor está comigo. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está comigo e Ele está dentro de você. Portanto, se temos um coração perturbado, eu preciso o quê? Olhar para Jesus. E aí eu vou ser como Pedro, andar sobre as aflições, sobre as angústias, porque eu estou seguro. Eu tenho um alvo que é Jesus, eu tenho um objetivo maior, que é entrar nos céus, na morada onde não vai ter mais essas angústias, essas aflições, a tristeza. Ela não vai mais ter poder sobre a minha vida. E para nós concluirmos, João capítulo 14, 27. Deixo com vocês a paz. A paz dou a vocês. Não dou como o mundo a dá. Não se turbe o coração de vocês, nem tenhas medo. O Senhor está te dando paz nesta noite, meu irmão. Descansa no Senhor. Descansa nele. Descansa, porque o Senhor tem alegria. Ele diz que vai vir as aflições, mas se você estiver nele, a sua alegria vai ser completa. O Jesus que estava lá com o coração perturbado, com o coração angustiado, porque ele tinha um alvo, ele tinha um objetivo, e esse objetivo era maior, que era levar você direto acesso a Deus. Então, tudo que você está passando, todos os problemas que vão vir, ou que já passou, tem um propósito de levar você a Deus. Creia nele, confia nele, e você tenha certeza que você alcançará misericórdia na sua vida. Amém? Que Deus abençoe os irmãos nesta noite, e que naquele grande dia, irmãos, nós podemos dizer, ouvir de Jesus. Mateus 25 e 34. Mateus 25, 34. Que você possa almejar isso no seu coração, possa ser o seu objetivo esse, o objetivo da sua vida, o objetivo de você existir, seja esse. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, bendito do meu Pai, receba como herança o reino que está preparado para vocês
Desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo, Deus já preparou a cidade para você, a morada para você. Já está reservada. Basta você crer. Creia mais ainda. Mas creia. Não tire isso da sua vida. Creia, tenha fé. E você vai alcançar esse objetivo. Amém? Deus abençoe os irmãos. Convido o pastor Oswaldo a vir à frente. Está fazendo essa oração términa. Em nome de Jesus.